Que a gente possa ter uma semana abençoada, né? A ideia desse momento é a gente começar bem a semana. É a gente começar a semana com o coração leve, com o coração tranquilo, com o coração aberto para receber o melhor. Então vamos começar. Quero começar essa manhã pedindo a presença de Deus no nosso meio. Bom dia. Então estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou rezar uma Ave Maria, pedindo a presença de Nossa Senhora também em nosso meio, para que ela interceda, para que seja uma bênção, para aquilo que eu falar possa tocar ao coração de quem precisa ouvir, e para que as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, que elas sejam convidadas, sejam chamadas a estarem aqui, né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje eu quero começar perguntando: onde está o seu coração? Bom dia, Bruna, seja bem-vinda. Aceita um café? Tô tomando um café e conversando com vocês, rezando. Então hoje eu quero conversar sobre onde você tem colocado o seu coração. Seja bem-vindo ao MF Auto Center. O nosso coração, quando ele tá muito acelerado, quando ele tá preocupado, é porque ele tá no lugar que não traz paz. É porque ele tá sendo colocado, né, no lugar errado. Então hoje eu quero que vocês façam essa reflexão. Eu percebo quando eu estou muito preocupada. Tá dando para me ouvir direito? Que eu tô achando que tá meio devagar o que eu tô falando e o que tá aparecendo. Porque qualquer coisa eu posso entrar e sair de novo, de repente melhora. Tá dando pra ouvir direito, tá? Ah, então tá bom. Então, assim, vou compartilhar algumas coisas que acontecem comigo. Quando eu fico muito preocupada, quando eu fico, por exemplo, em relação à Covid, né? Eu tenho ficado com o coração tranquilo na medida do possível. Tô me cuidando, fazendo o que eu posso. Mas quando a gente fica sabendo da morte de alguém conhecido, de alguém novo, eu fico meio chocada na hora que eu fico sabendo. E aí aconteceu isso comigo esse final de semana, até compartilhando isso. Eu vi que tinha falecido um rapaz que fez faculdade comigo há muitos anos atrás, no ano 2000. Eu fiz 3 períodos de faculdade com ele. Acho que foi 2001 que eu estudei com ele. E aí, eu vi que ele tinha falecido, eu fiquei assim, gente, eu não acredito, como pode, né? E eu comecei a pensar um monte de coisa que começou a me deixar nervosa, aí eu fui conversar com Deus. Falei, não, eu preciso conversar com Deus. Aí que eu queria dizer pra vocês a importância da gente ter fé, da gente ter intimidade com Deus, porque se eu não tivesse essa presença, eu ia começar, assim, eu chorei, fiquei preocupada, comecei a ficar nervosa, comecei a pensar o que vai ser da gente, comecei a ter aqueles pensamentos ruins, né? E aí eu entrei em oração, coloquei meu coração para Deus, rezei e tirei uma cartinha, aquela cartinha que eu gosto, que eu sempre falo com vocês, da Canção Nova. E olha a palavra que saiu para mim: que seu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Está em Provérbios 3, versículo 5. Então, eu senti que Deus estava falando para mim, para eu colocar a minha confiança nele. Coloca sua confiança em mim. Você não vai conseguir entender. Sua sabedoria não vai alcançar os meus propósitos, os meus caminhos. Então, coloque sua confiança em mim. E aí, eu me dei conta da importância disso. E aí eu pensei, eu vou falar sobre isso com as meninas na segunda-feira de manhã. Da importância de colocar a confiança em Deus.
Muitas pessoas não têm fé, muitas pessoas acham que isso é desnecessário. E aí eu queria falar até mesmo sobre a questão do empoderamento, né? Da gente alcançar aquilo que a gente deseja, da gente conquistar as coisas que a gente quer. Seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda, TT. Bom dia. Então, assim, a gente deve fazer a nossa parte, a gente deve acreditar que a gente pode, a gente deve ousar ir além, a gente tem recursos maravilhosos dentro da gente, Deus nos capacitou, a gente pode coisas incríveis, mas a gente precisa de Deus. Então, assim, é importante vocês entenderem. Eu sou poderosa, vocês são poderosas, temos um poder incrível, extraordinário que Deus colocou dentro de nós, da gente realizar o que a gente quiser. Mas a gente ainda assim precisa dele. Sem ele, a gente não é inteira, a gente não é completa, falta alguma coisa. Então é muito importante buscar intimidade com ele, é muito importante buscar conhecê-lo. Quando vem um momento de desespero, um momento que a gente não consegue entender nada, se a gente não tiver aonde se segurar, a gente faz o quê? Porque diante de uma morte de repente, diante de uma fatalidade, que a gente não tem explicação, de uma doença, se a gente não tem fé em Deus, a gente não tem nada. A gente se sente como? Perdida, insegura, sozinha, começa a pensar um monte de coisa, a gente se desestabiliza. Mas Deus sempre prometeu pra gente que Ele ia estar com a gente. Tem um versículo que fala: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele prometeu que ia estar com a gente. Então hoje eu quero trazer para vocês a importância de ter o nosso coração, seja bem-vinda, Lidiane, de ter o nosso coração voltado, né, confiante em Deus. A gente tem que se especializar, tem que estudar, tem que buscar, tem que fazer, tem que ter força, tem que acreditar em si. Um monte de coisa é bom pra gente, sim, e a gente pode, a gente é capaz, sim. Mas a gente precisa alimentar a nossa fé, a gente precisa buscar a Deus. Porque vão existir momentos na nossa vida em que a nossa sabedoria e a nossa inteligência não vão dar conta. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem identificar isso na vida de vocês? Enquanto vocês me falam, eu vou tomando um café aqui. Ana, Bruna, Lidiane, conta pra mim, gente. Vocês concordam com o que eu tô falando? Eu não vou deixar a live gravada, então vocês podem falar. Não precisa ficar com vergonha, porque só a gente que tá assistindo agora. Eu não tenho deixado a live gravada, essa live de segunda-feira de manhã. Bom, já, enquanto vocês não falam, eu vou falando com vocês então. Sempre diante das coisas que eu não consigo entender, eu preciso colocar minha fé em ação. Eu preciso colocar minha fé em ação quando eu quero muito uma coisa e não aconteceu ainda. E aí, todos, né, temos planos e sonhos a serem concretizados. Porque quando a gente deixa de sonhar, seja bem-vinda Denise, seja bem-vinda Michele. Então, a gente tem sonhos a realizar, a gente tem planos. Como eu estava falando, quando a gente deixa de sonhar, a gente deixa de viver. A nossa vida precisa de sonhos. Mas é muito importante que a gente tenha fé em Deus. Porque tem muitos sonhos que a gente não consegue realizar sozinhas. Nem da noite pro dia, nem com nosso esforço. Não depende só da gente. Bom dia, Dê. Deus abençoe você também.
Eu tô falando sobre a nossa confiança. Onde que tá a nossa confiança? Da importância da gente fazer a nossa parte, mas ter confiança em Deus. Então, nessa manhã eu tô trazendo essa importância. A gente pode fazer terapia, a gente pode fazer coach, a gente pode ter alguém que vai nos aconselhar, a gente pode ter alguém que vai nos ajudar, mas a gente precisa, né? A Lidiane tá falando que é verdade, mas a gente precisa ter a confiança em Deus. A gente não nasceu para fazer as coisas, para fazer tudo. As coisas não, para fazer tudo sozinha. Nós somos independentes, glória a Deus. Nós conseguimos fazer bastante coisas sozinhas? Conseguimos. Mas até compartilhando uma reflexão que eu fiz esses dias. Coincidentemente, nós somos imperfeitas. Coincidentemente, eu sou forte numa coisa e sou fraca em outra. E coincidentemente, aquilo que eu sou fraca, a minha amiga ou o meu amigo, meu irmão, meu marido, ele é forte naquilo que eu sou fraca. E naquilo que eu sou forte, às vezes ele é fraco. Por que você acredita que Deus fez isso? Com certeza, Deus queria que um ajudasse o outro. Um pudesse suprir a necessidade do outro. Se a gente fosse inteiro, assim, no sentido de que se bastasse, se a gente se bastasse, a gente ia viver isolado. A gente, de repente, seria arrogante, soberbo. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Mas Deus queria que a gente precisasse. Deus criou a gente para conviver, para aprender, para respeitar, para amar. E se eu me basto, eu caio na tentação de me isolar em mim, porque eu não preciso de ninguém, né? Então, assim, quando eu falo... Seja bem-vinda, Nina. Quando eu falo que eu sou poderosa, que eu posso conquistar o que eu quiser, que se eu me dedicar, se eu tiver um foco, se eu agir em direção a esse foco, se eu traçar um plano de ação, né? Se eu fizer a minha parte, que eu vou chegar lá, sim, é bem possível que eu chegue. Mas vão existir situações nesse meio do caminho que se eu não tiver fé em Deus, eu vou demorar bem mais para chegar e talvez nem chegue. A Denise está falando que Santa Catarina de Sena diz que Deus não nos atribuiu de todos os dons para que pudéssemos precisar uns dos outros. Então, Santa Catarina deve ter me inspirado quando eu cheguei a essa reflexão na semana passada. Que eu estava me perguntando a questão do perfeccionismo, que a gente tem vontade de saber fazer tudo, que a gente quer fazer tudo bem, que a gente quer ser a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor amiga, a melhor filha, a melhor tudo. Mas a gente não vai ser a melhor em tudo. A gente pode ser o melhor que a gente pode ser. Percebe a diferença? Eu não vou me conformar de ser uma pessoa mais ou menos, de ser uma católica mais ou menos. Eu vou ser a melhor que eu posso ser, a melhor que eu sou chamada a ser, mas não a melhor de todas. E nem vou fazer tudo 100%, porque eu não dou conta. E tá tudo bem. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Então, assim, a gente não vai dar conta de ser perfeita. A gente não vai dar conta. Então, assim, dica: não queira ser perfeita. Queira ser o melhor que você pode ser. Aceite que você não é tão boa nessa ou naquela área da sua vida. Nessa ou naquela demanda que você tem. Aceita isso e faz aquilo que é melhor, aquilo que você pode fazer, aquilo que você é chamada a fazer. Pede ajuda. Outra coisa que a gente tem dificuldade de fazer, pedir ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda primeiro, como eu tô falando hoje, a Deus. Ele tá aqui. Ele quer nos ajudar. Na semana passada, nesse momento de oração, eu acho que Deus falou, onde a cartinha que saiu, né, a primeira foi onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio dele. Então, hoje ele está aqui no meio de nós, né? Como a gente começou, rezei uma Ave Maria, pedindo a presença de Nossa Senhora, do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. Então, Deus está aqui no meio de nós, ele está com a gente. Que a gente possa, então, começar essa semana com esse coração
buscando a Deus, colocando para Ele nossas necessidades, colocando para Ele nossa vida. Então eu quero, nesse momento, eu vou fechar meus olhos para me concentrar na minha oração. Pela intercessão da Santa Catarina de Sena, como a Denise falou, pela intercessão de Nossa Senhora, eu quero pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, que possa nos ajudar nesse caminho de tantas coisas onde a gente não entende, de tantas coisas que a gente não vai encontrar na nossa sabedoria a resposta. Eu quero entregar tudo aquilo que eu não entendo, tudo aquilo que eu tenho medo, tudo aquilo que eu não encontro respostas nas mãos do Senhor nessa manhã. Quero entregar a Ele, quero pedir que Ele venha em nosso auxílio, que Ele aumente a nossa fé. Jesus, aumenta a nossa fé, nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude, Senhor, a sentir Tua presença, a descansar o coração em Ti. Lava, Senhor, o nosso coração. Vem, Senhor Jesus, habitar no meio de nós. Hoje a Denise não viu no início, mas o Senhor me deu uma palavra essa semana, no sábado, de Provérbios, que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Então eu baseei isso que eu estou falando nessa palavra. Que o nosso coração possa depositar toda a sua confiança em Deus, no Senhor. Que a gente não nos firme, que a gente não se firme na nossa sabedoria. A nossa sabedoria é pequena, a nossa sabedoria não alcança tudo. Então que o Senhor possa vir ao nosso coração, nos consolar, nos trazer a paz, nos trazer o entendimento daquilo que a gente pode entender e aquilo que a gente não consegue entender. Que Deus nos ajude a aceitar. Que Deus nos ajude a aceitar, inclusive, as nossas limitações. Que Deus nos ajude a pedir ajuda. Que possamos ser mais humildes. Assumir, eu preciso de ajuda nisso e naquilo, eu não dou conta sozinha. Deus me ajuda. Envia um anjo, alguém, uma pessoa que possa me ajudar a dar conta disso ou daquilo. Essa é a vontade do Senhor para nós, que precisemos uns dos outros. Que possamos, nessa semana, nos dar conta disso. E toda vez que nos pegarmos querendo dar conta de tudo, que a gente pare e escolha uma prioridade. Qual é a prioridade desse momento? Eu não vou conseguir fazer tudo. Então, outra coisa, né? Usando a sabedoria humana agora, nesse momento. Escolha aquilo que é mais importante para você fazer no seu dia. Por exemplo, hoje, segunda-feira, começando a semana. O que é mais importante ser feito hoje? Pensa nas suas prioridades, pensa naquilo que precisa ser feito, naquilo que você programou na sua mente para a semana. Não sei se você se programou, mas digamos então que você não se programou. O que hoje, se você fizer, vai fazer a diferença para você no seu dia? O que hoje, se você fizer, Cristiane, vai fazer com que o seu dia seja melhor? Qual é a tarefa? Qual é a ação? Por exemplo, talvez... se você hoje tirar um tempo para sua saúde, para você se cuidar, para você caminhar, para você dançar, não sei. Isso vai trazer um benefício para você? Vai ser bom para você começar a semana? Se você fizer um alongamento, se você hoje você ler, fizer alguma leitura, se você fizer uma oração, né, como a gente está fazendo agora de manhã também, se você arrumar alguma coisa em casa, eu não sei o que você vai fazer hoje, né, uma tarefa do seu trabalho, qual é a tarefa mais importante? Qual é aquela que você precisa desse resultado para hoje? Qual o resultado que você quer para hoje? Talvez essa seja a melhor pergunta. Qual é o resultado que você quer para hoje? O que você quer no final do dia pensar? Eu realizei isso, isso e isso. Qual é ou quais são os resultados mais importantes do seu dia?
E daí, com essa resposta, você vai escolher ações para você fazer, para você chegar nesse resultado. Sem desculpa, sem mimimi, porque quem quer arruma um jeito. Quem não quer, fica lá acomodado na desculpa. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa querer. A gente precisa querer. A gente precisa se esforçar, porque a gente pode realizar. Seja bem-vindo, Caio. Bom dia. Então, assim, se a gente não fizer a nossa parte, nada vai acontecer. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Então, o que você não está fazendo que você precisaria fazer? O que você não fez ainda nessa situação que talvez você pensou aí que você quer realizar? O que você não fez ainda? Obrigada, Cris. Porque assim, às vezes a gente reclama que não conseguiu isso ou não conseguiu aquilo, mas a gente está fazendo a mesma coisa. A gente não mudou nada. A gente quer um resultado diferente, mas não mudou nada. Então, se você quer um resultado diferente, tem que organizar, tem que planejar e tem que agir. É importante, sempre antes de começar alguma coisa, para a gente alcançar um resultado, compartilhando um pouco dos meus conhecimentos técnicos, você conhecer o terreno, como se fosse antes de fazer uma obra. O arquiteto, ele não tem que olhar o terreno, ele não tem que verificar a terra, como é que ela é, tem que verificar o espaço, o tamanho, ele faz a planta. Isso pra gente é a gente conhecer a nós mesmos. Nós somos o nosso principal recurso. Nós somos a nossa principal instrumento de realização. Bom dia, Caio. Então eu preciso me conhecer para saber o que eu posso fazer com o que eu tenho. Porque eu tenho muitas qualidades, mas eu também tenho limitações. Então, para eu saber... Que bom, Lidiane, que as minhas palavras fizeram a diferença para você hoje. Então, para você saber, Lid, aquilo que você pode fazer com você mesma, é importante você se conhecer. Seja bem-vinda, Berta, também, Vitor. Então, assim, quando você se conhece, você sabe o que você pode esperar de você também, né? Você não vai se cobrar além daquilo que você consegue, porque também não é justo com você. Como eu estava falando antes, nós temos sim talentos e temos pontos de melhoria. E eu não preciso me cobrar que o meu ponto de melhoria seja 100%, porque ele é um ponto de melhoria. Eu posso melhorar ele, mas ele nunca vai ser igual àquilo que eu tenho de talento. Porque o que eu tenho de talento, eu tenho de melhor. Aquilo para mim é um dom, é aquilo que Deus me deu para eu impactar a vida de outra pessoa, para eu impactar o mundo. É a minha missão, tá ligada com o meu talento. E eu não tenho uma missão de fazer tudo. A gente não tem essa missão. A gente tem a missão de ser melhor naquilo que Deus escolheu pra gente, naquilo que faz nosso coração se alegrar, naquilo que deixa a gente feliz. E a gente fica feliz fazendo aquilo e a gente faz bem feito porque a gente tem os recursos para isso. É claro que eu posso desenvolver meus recursos, é claro que eu posso aprender novas habilidades, é claro. Mas vão existir sempre habilidades que serão mais fáceis para mim. Vão existir sempre habilidades que vão ser mais fáceis para eu desenvolver. Por exemplo, cada um apreende o mundo, né? Consegue interpretar o mundo melhor através do seu sistema representacional. Por exemplo, eu não sou visual, porque esse sistema representacional, só para explicar um pouquinho, ele tem a ver com o visual. Tem pessoas que são visuais, elas vão enxergar tudo que acontece à sua volta, elas vão ser detalhistas na visão, elas vão olhar os detalhes, as cores, o ambiente, aonde elas chegam, elas têm facilidade de captar tudo. E para elas, o que chama mais atenção é a visão. Tem pessoas que são mais auditivas, elas vão ouvir o que está sendo dito, elas vão prestar atenção no tom da voz da pessoa, na altura, no volume. Para elas é muito fácil entender se a pessoa está falando de uma maneira agressiva, se ela está chateada, se ela está feliz. Ela vai observar ouvindo e ela vai aprender melhor ouvindo. A pessoa visual ela aprende melhor vendo aquilo que ela enxerga. Tem a pessoa sinestésica, que ela precisa mais do toque, das sensações. Ela aprende melhor pelo que ela sente.
não do que ela vê ou que ela ouve. Ela precisa se sentir confortável para ela aprender, ela precisa estar se sentindo bem. Então, o que ela sente vai fazer a maior diferença para ela. E tem a pessoa digital, que ela precisa de informações. Ela é auditiva, ela aprende mais pelo que ela ouve, mas ela precisa de lógica, ela precisa de informações. Ela é uma pessoa que questiona muito, que pergunta muito para ela entender. Aí ela vai fazendo uma história para ela conseguir entender o que está acontecendo. Ela não presta muita atenção no que ela está vendo. Ela presta mais atenção no que ela está ouvindo. Eu, por exemplo, eu sou digital. E realmente não adianta querer que eu veja tudo. Não adianta querer que eu seja, por exemplo, igual meu marido que é visual. Eu não consigo. Eu posso melhorar e tentar enxergar mais. Hoje eu tenho buscado, porque é importante, né? A gente prestar atenção no nosso ambiente. Então eu tenho buscado ser mais visual. Mas o meu forte é o que eu ouço e são as informações que eu apreendo e trago para mim, que eu faço essa lógica. Eu preciso juntar várias informações para poder entender. Eu gosto de entender os detalhes, mas ouvindo. Eu não sou muito visual, eu não me prendo a isso. Eu não sou de ficar observando como que a pessoa está vestida. Eu não gosto disso, eu acho chato, eu acho cansativo. Eu sou muito mais dessa questão do que eu estou compartilhando, do que eu estou ouvindo, do que eu estou sentindo, mas da questão do visual não me chama atenção, não me incomoda aspectos visuais. O que me incomoda mais é um barulho muito alto, um barulho que me deixa assim incomodada, um barulho irritante. Então, eu quis falar isso para mostrar que assim vão existir pontos fortes e pontos de melhoria. Eu nunca vou ser tão boa visualmente falando quanto as pessoas que são visuais. E tá tudo bem. Eu não preciso me exigir isso. É isso que eu quero falar com você hoje. Você não precisa se exigir. Por isso que eu falei do autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe que vão ter situações, tarefas, objetivos que você vai ser mais fácil para você. E vão ter outros que vão ser mais difíceis. Você pode desenvolver as habilidades para você ter mais facilidade, para você alcançar aquele objetivo, mas você não precisa se exigir algo que para você é muito difícil. É mais fácil você ver o seu ponto forte e dar uma fortalecida nele, né? E buscar um objetivo que tenha mais sentido com você. Mas nem sempre é assim, eu sei, né? Então você vai buscar desenvolver as habilidades que você precisa para isso. Com certeza. E aquilo que eu falei de você buscar a confiança, colocar sua confiança em Deus. Porque aí tudo que acontecer vai cooperar para o seu bem, porque você sabe que Deus está no controle. Quando você coloca Deus na frente, você sabe que tudo que acontecer, mesmo que você não entenda, Ele está no controle. Ele está comandando, Ele está à frente. Então seu coração fica em paz e você faz o seu melhor. Faz sentido para vocês? Oi, Rosana, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Alisson, que eu não tinha visto o Alisson na hora, não falei. Mas então, ai, que bom, Ana. Então, assim, que a gente possa escolher a nossa meta. Que bom, Lid. Então, que a gente possa escolher a nossa meta da semana, que a semana está começando. Que você possa pensar, que você... Primeiro, a dica de você buscar o autoconhecimento, que eu estava falando. Só para organizar mentalmente, buscar o autoconhecimento. Segundo, o que você quer para a sua semana, né? Qual é a meta? O que você quer realizar essa semana? E aí, o que você pode fazer hoje para te aproximar desse resultado que você quer nessa semana? Por exemplo, nessa semana eu quero me dedicar na minha saúde. Eu quero me dedicar a cuidar mais da minha saúde, que eu tenho buscado isso, porque eu acabo deixando a minha saúde física de lado. Eu cuido do meu emocional, cuido do meu intelectual, cuido do meu psicológico,
mas muitas vezes eu deixo a minha saúde física de lado, eu não faço exercício físico e eu sei que é importante. Então, para mim, uma das minhas metas da semana é fazer caminhada todos os dias. Então, hoje eu vou fazer minha caminhada. Assim que a gente terminar aqui, eu vou me arrumar e vou dar a minha caminhada do dia. Por quê? Eu quero cuidar da minha saúde. Vontade de caminhar? Eu tenho vontade de caminhar todo dia? Ainda não tenho, porque eu comecei na semana passada. Mas eu não posso deixar a vontade me controlar. Eu tenho que colocar o meu objetivo na frente, porque a nossa vontade, ela precisa ser disciplinada. Nem sempre a minha vontade, eu tenho que escutar ela, eu tenho que ouvi-la, no caso. Então presta atenção nisso. Às vezes você não está com vontade de fazer, mas aquilo é importante, aquilo você se comprometeu, você decidiu que você quer aquele objetivo e aquela tarefa, ela faz parte, ela é necessária. Denise, até se você quiser caminhar comigo, depois a gente marca. Eu comecei semana passada, mas eu tô caminhando cedo, caminhando 7, 7h30. Aí se você quiser, a gente se fala pra gente caminhar juntas, que é um horário ótimo, eu tô achando ótimo esse horário. Então, continuando, seja bem-vinda, Bel, seja bem-vinda, Lia. Às vezes a gente não tem vontade de fazer, mas aquilo é importante. Se a gente não fizer, aquilo vai trazer um resultado. Na verdade, tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem um resultado. Vai ter um impacto na nossa vida. E assim, eu tenho entendido que se eu quero envelhecer bem, se eu quero estar bem na minha velhice, eu preciso cuidar de mim hoje. Não é lá na minha velhice que eu vou começar a me cuidar. Lá eu vou colher o que eu fiz hoje. Então hoje, o que eu preciso fazer para que eu tenha uma velhice saudável? Fazer atividade física, me alimentar bem, cuidar do meu emocional. Mais o que eu preciso fazer? Tudo que eu tô fazendo hoje vai refletir lá na frente. Tem algumas coisas que vão refletir logo agora, mas tem coisas que eu vou ter o resultado a longo prazo. Então é importante vocês terem isso em mente. O que você quer a curto prazo? O que você quer a médio prazo? O que você quer a longo prazo? E aí você faz na sua mente essa estratégia, essa organização. Por exemplo, na mente não, melhor no papel. Porque na mente fica meio confuso as coisas. No papel você se organiza melhor. Então coloca no papel. Quais são meus objetivos para daqui a 10 anos? O que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos? Quem eu quero ser daqui a 10 anos? Porque a nossa personalidade, ela está formada. Mas eu posso modificar algumas coisas em mim. Tanto que eu estou querendo ser saudável. Eu estou querendo ser uma pessoa que valoriza mais o físico, que tem esse contato com como que eu vou dizer? Com esses movimentos físicos, né? Não é só nossa mente, eu cuido muito do meu intelecto, mas eu preciso cuidar do meu corpo. Eu já não sou mais tão nova, então eu já começo a sentir o impacto no meu organismo da falta da atividade física. Começa a ficar mais dolorida, começa a doer aqui, doer ali. Então é importante que a gente cuide do nosso físico. Então por isso eu estou colocando no meu dia a dia a caminhada. Porque eu também não acredito na questão de você fazer algo que você não gosta. É diferente eu não ter vontade do que não gostar, do que aquilo para mim ser uma tortura. É diferente. Então, a caminhada me faz bem, eu me sinto bem caminhando. Seja bem-vinda, Nedir. Então, eu estou caminhando. Então, assim, quem eu quero ser daqui a 10 anos? O que eu quero estar fazendo? E você anota isso no papel. Quem eu quero ser daqui a 5 anos? E você anota isso no papel. Quem eu quero ser daqui a 1 ano? O que eu quero estar fazendo? Quais resultados eu quero estar colhendo daqui a 1 ano? Que aí é um resultado maior. E quem eu quero ser, né? Daqui a 1 mês. E aí você vai diminuindo, né? Daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 mês. O importante é você entender que todas as suas todas as suas ações e todas as suas omissões, tudo aquilo que você faz ou que você deixa de fazer, tem um resultado na sua vida. Se você todos os dias busca rezar,
estar na presença de Deus, qual o resultado que você tem? Você tem mais fé, intimidade. Quando você cai, porque a gente cai, quando você se vê numa situação de desespero, de medo, que acontece, você sabe a quem recorrer. Por mais que a gente se perca, porque acontece, como eu falei, eu também às vezes me vem uma sensação, meu Deus, e agora? Não vai dar certo, como é que eu vou fazer? Eu lembro que, calma, respira. Primeira coisa que eu lembro quando eu começo a ficar assim, respira, Daniele. Eu falo pra mim, respira. Deus está no controle da situação. Ou eu vou e busco a Deus e falo, Deus, tá difícil. Eu lembro que eu tenho que falar com Ele. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu não quero sentir isso, Deus. O que o Senhor quer falar comigo? E aí eu tento ouvir o que Ele quer falar comigo. Eu tento escutar a voz dEle. Eu também tenho aquelas cartinhas que eu já mostrei para vocês várias vezes, que também me ajudam muito. Como eu falei, nesses dias que eu fiquei me sentindo preocupada, falei, Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Me dá uma palavra. E a palavra que Ele me deu foi que o seu coração deposite toda a sua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria. Está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Então, o que eu entendi? Que eu não devia me preocupar e pensar com a minha sabedoria, que eu não ia entender com a minha sabedoria aquela situação, que era para eu confiar nele, só confiar. E aquilo acalmou meu coração, eu entendi, eu preciso confiar. E aí eu lembrei que vão ter situações na nossa vida que se a gente não confiar em Deus, a gente não vai conseguir suportar, porque não vai dar para entender. Então, que a gente possa buscar a Deus, que a gente possa entender que Ele é imprescindível na nossa vida. Nós podemos alcançar o que a gente deseja. Deus nos deu capacidades extraordinárias. A gente tem condições, mas vão existir situações em que, se a gente não tiver fé, a gente não vai suportar. Porque todo mundo passa por adversidade. Todo mundo. Então, nesses momentos, principalmente, a gente precisa, né? Então, eu quero pedir a Deus que abençoe a vocês que ficaram aqui, que ouviram essas palavras, que essas palavras possam entrar no coração de vocês, que possam dar frutos, que possam ajudá-las a viver uma vida nova, a buscar mais, a ter metas, objetivos. Você não está aqui por acaso. Eu quero te lembrar que você e eu não estamos aqui por acaso. Que a gente tem metas, a gente tem missões a cumprir. Você tem talentos, você tem algo que o mundo precisa em você. E que enquanto você ficar sem saber o que é esse algo, está faltando isso no mundo. O mundo está pior porque você talvez não esteja fazendo aquilo que você nasceu para fazer. As pessoas precisam desse seu dom, que talvez você não esteja usando. Eu não sei qual é o seu dom, mas as pessoas precisam dele. O mundo precisa dele. Como eu falei, cada pessoa vai ter o seu dom e cada dom é importante. Um completa o outro, um complementa o outro. Então, busca se conhecer, busca saber qual é esse seu dom. Não tenha medo, tenha coragem, porque isso vai trazer vida para você, vai trazer propósito, vai trazer alegria. Então, assim, vai ser bom para você, vai ser maravilhoso. Então, que Deus possa te ajudar a descobrir o seu dom, o seu propósito, que você possa buscar isso, que você busque conhecê-lo. Que sua semana, que nossa semana seja poderosamente abençoada, que Deus nos dê força para superar os desafios que essa semana tem e que ela seja poderosamente abençoada. Seja bem-vinda, Camila e Adriana. Que nossa semana seja poderosamente abençoada. Continuem me seguindo todos os dias da semana. Eu tenho tópicos que eu entrego dicas aqui no Instagram todos os dias, né? Hoje a gente fala sobre Deus. Amanhã é dia de falar sobre relacionamento. Na quarta-feira, o meu post é sobre amor próprio. Na quinta-feira é sobre psicologia positiva. Na sexta-feira eu falo sobre perfeccionismo.
No sábado eu falo sobre como conquistar alguém especial. E no domingo eu falo novamente sobre a questão da fé, uma vida sem limites. Eu tô pegando trechos do livro do Nick Vujicic, Uma Vida Sem Limites, para trazer esse poder pessoal que existe em cada um de nós. Obrigada pela palavra. Que bom, Ana. Disponha, que Deus abençoe você e sua família também, abençoe a todos nós. Então, assim, todos os dias da semana eu tô compartilhando do meu conhecimento com vocês para trazer essa transformação, né? Essa vida nova pra gente. Lembrando que sem Deus a gente não é nada. Então, sempre eu coloco Ele na frente. E eu quero dizer isso para vocês. Eu sou coach de mulheres poderosas, eu ajudo nesse empoderamento pessoal, que a gente pode realizar sim muito mais. Depois que eu acreditei em mim, eu consegui ir muito mais além do que eu imaginava. Nunca imaginei que eu ia ter coragem para estar assim falando para vocês, como eu falo hoje. Isso para mim, há 5 anos atrás, era inviável. Eu não tinha essa vontade, não tinha essa pretensão, eu tinha vergonha. Mas isso foi crescendo dentro de mim e eu fui sentindo que era o meu dom, compartilhar aquilo que eu sabia. E ano passado eu senti Deus me chamando para falar dele, né, usando as redes sociais, porque até então eu não falava dele nas redes sociais. Então isso tudo foi crescendo dentro de mim e foi vindo à tona. E olha como faz bem para mim e talvez para você que está me ouvindo. Então por isso que eu falei da importância de você descobrir o seu dom e de você colocá-lo a serviço. O mundo precisa de você, o mundo precisa daquilo que só você tem. Por mais que existam vários dons, por mais que existam pessoas que façam coisas parecidas, mas ninguém vai fazer como você. Entendeu isso? Ninguém vai fazer como você. Pode fazer bem feito, pode fazer tão bem quanto, mas o seu jeito é único. O meu jeito de falar é único. O jeito da Denise de falar é único. E não existe, não tem comparação. Mas o meu jeito é melhor que o dela é melhor que o meu. Não existe essa comparação. Existe o jeito que vai falar mais alto, que vai falar melhor a minha compreensão. Vai ter alguém que vai se identificar mais com o meu jeito de falar. E vai ter alguém que vai se identificar mais com o jeito da Denise de falar. E tá tudo bem, é ótimo. Isso é vontade de Deus. Como eu falei, Deus nos fez únicos. Com que objetivo? Um ajudar o outro. Então, um acaba complementando o outro. A mesma intenção, mas eu vou falar de um jeito, a Denise vai falar de outro, outra pessoa vai falar de outro. E é maravilhoso, porque tudo aquilo junto vai trazer o entendimento que a gente precisa. E a gente também não precisa saber tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa dificuldade porque eu sou muito curiosa e eu quero entender de tudo e eu leio muito e eu tenho tentado me policiar porque eu não vou saber tudo. Por mais que eu goste, por mais que eu queira ser uma profissional que entende de muita coisa para poder ajudar as minhas clientes, mas eu não vou saber tudo. Então, Deus, eu quero te pedir também que me ajude a conseguir escolher mais um caminho, porque eu fico às vezes querendo tudo junto e isso me atrapalha. É uma fraqueza que eu tenho, viu? Compartilhando aqui com vocês. Eu tenho essa fraqueza, porque eu leio sobre psicologia positiva, leio sobre terapia cognitivo-comportamental, aí eu leio sobre a parte de emagrecimento, como que ajuda a pessoa a emagrecer, também para me ajudar a mudar minha mentalidade, o que eu posso fazer. Eu sei que a mudança do estilo de vida é o que faz o emagrecimento consistente, porque a dieta restritiva, ela vai causar compulsão. Então, assim, muitas coisas eu já aprendi, mas eu gosto muito de aprender. Então, assim, tem que tomar cuidado, que às vezes isso pode começar a deixar de ser uma coisa boa para ser uma coisa ruim. Então, que Deus possa trazer ao seu coração, te revelar o que você precisa melhorar, o que você precisa aceitar em você, aonde você precisa cuidar, porque isso pode vir a ser um defeito, pode vir a ser uma pedra de tropeço na sua vida. Que Deus possa nos proteger, nos guiar, nos conduzir, colocar anjos na nossa vida. E como eu já falei, que essas palavras possam entrar no meu coração, no seu coração, no nosso coração,
e nos ajudar a ter uma semana poderosamente abençoada debaixo da graça de Deus. Que aconteça uma chuva de bênção sobre nós e que a gente realize a nossa missão, que a gente possa ser cada dia pessoas melhores, que a gente cause um impacto no mundo, um impacto do bem, que possamos ser amorosas, que possamos ser diferentes, melhores, cada dia melhores, sem ser perfeitas, mas que sejamos cada dia o melhor que a gente pode ser, tá bom? Alegres, contentes, felizes, buscando agradar a Deus, né? Buscando conhecer a Deus, ter cada dia mais intimidade com Ele, porque a gente vai precisar dessa fé, com certeza. Seja bem-vinda, Josi. E é isso. Amém, Denise. Amém, amém. Um beijo. Fiquem com Deus. Deise chegou no finalzinho. Seja bem-vinda, mas está acabando. Que Deus te abençoe poderosamente.